Olá, bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar com o Lúcio Lourenço, lá de Portugal, da cidade de Barcelos, lá do Caminho Português Central. Sejam muito bem-vindos. Então, a ideia é a gente conversar com o Lúcio hoje. O Lúcio tem um albergue lá em Barcelos, no Caminho Português Central. E o Lúcio organizou uma reunião na semana passada com vários representantes de instituições do governo português, de hospitaleiros, peregrinos, representantes também de associações de amigos do Caminho de Santiago aqui do Brasil. E tive a honra de ser convidada para essa reunião, no qual se debateu os novos caminhos dos Caminhos de Santiago, como é que está a situação atual dos albergues. Então eu vou esperar o Lúcio entrar aqui para chamá-lo. Bom dia, Daniela, de San Diego, 7h30 da manhã. Muito bem. Olá, tudo bem, gente? Gustavo, Márcio, Márcia, bem-vindos. Deixa eu ver se o Lúcio já entrou aqui, gente. Orlando, do Cistos. Com o Orlando, a gente vai falar amanhã, direto lá de Santiago de Compostela. O Orlando e o Ramiro, eles estão à frente de um albergue em Santiago, desde o ano passado. Então, a gente vai conversar com eles também sobre as mais recentes novidades lá de Santiago de Compostela. Então, assim, gente, eu tenho aqui algumas questões para conversar com o Lúcio. Se vocês também tiverem alguma pergunta, a gente vai conversando. Deixa eu ver se ele já chegou. Um dos pontos, claro, né, que tá todo mundo curioso é quando a gente vai poder voltar para o Caminho de Santiago. Eu vou perguntar para o Lúcio. Ah, lá cá está. Deixa eu aqui convidar o Lúcio para a gente começar a nossa conversa aqui. Para nos aceitar. Olá, Lúcio. Bom dia, boa tarde. Aí é boa tarde já. Aqui já são 3h30. Como? Já são 3h30 da tarde. 13h30 da tarde. Isso aí. Tudo bem? Está tudo bem. Tudo bem? Tudo bem. Estou aqui falando então de São Paulo, né, gente? Tive a honra do convite aí do Lúcio para essa reunião na semana passada sobre a questão dos albergues dos Caminhos de Santiago na pandemia. O Lúcio está na linda cidade de Barcelos, no Caminho Português Central. E olha aí! O galinho de Barcelos tá. A história, inclusive, a lenda do galo de Barcelos. Ai, Lúcio, vamos começar contando essa história para o pessoal, quem não conhece? Bom dia a todos. A lenda do galo é uma lenda que está associada ao Caminho de Santiago e existe em mais que uma terra no Caminho de Santiago. Não é? Nós temos aqui a lenda em Barcelos, mas também existe essa lenda no Caminho Francês, em São Domingo da Calçada, também existe em Toulouse, existem em várias cidades do caminho, não é? A lenda, existem várias versões da lenda, cada terra acaba por ter um pouco umas pequenas alterações ao texto da lenda, não é? Mas diz que foi um peregrino, que há mais ou menos a história é que um peregrino ia a caminhar, parou aqui em Barcelos num albergue, numa hospedagem na altura, diz a lenda que vinha com o seu pai, e depois
há várias versões. Uma dizem que houve um crime em Barcelos, outra diz que foi o peregrino que entrou na hospedagem, só que como ia em peregrinação, não tinha muito dinheiro, não fez muitos gastos dentro da hospedagem e, portanto, o dono da hospedagem ficou muito chateado por ele não gastar muito dinheiro e, por isso, tentou castigá-lo. Mas a história mais bonita, que normalmente as pessoas gostam mais, dizem que foi a filha do hospitaleiro que ficou apaixonada pelo peregrino, tentou aproximar-se do peregrino, mas o peregrino disse: desculpa, que eu vou em castidade e, portanto, não quero muita conversa com as mulheres. E toda a gente sabe como é que as mulheres são vingadoras, não é? Vingativas. E, portanto, essa filha do hospitaleiro colocou uma peça em prata, dizem que foram uns talheres, na mochila do peregrino, e no momento em que o peregrino ia sair do albergue, essa filha do hospitaleiro chamou a polícia, na altura, os guardas, e acusaram do peregrino de ter cometido um crime. E o peregrino foi levado ao juiz, o juiz castigou, não quis saber de muita conversa. Ele dizia que era um peregrino, que há caminho de Santiago, que vinha em castidade, vinha em paz, mas o juiz não quis saber da conversa dele e condenou-o à forca, não é? À morte. O peregrino, um pouco em desespero, quando recebe a sua sentença, diz: é tão verdade eu ser inocente como o galo assado, porque o juiz estava a fazer o julgamento durante a hora do jantar, tinha um galo assado muito grande em cima da sua mesa e fez o julgamento enquanto jantava, não é? E nessa altura, quando o peregrino disse-lhe a ele: é tão verdade eu ser culpado, é tão verdade eu ser inocente, como esse galo assado, que já estava depois de assado, dizem que sem cabeça, cantar. O juiz começou-se a rir, como é óbvio, condenou-o à forca, não é? E no momento em que o peregrino estava na forca, o galo assado pôs-se a pé na mesa de jantar do juiz e começou a cantar, não é? O juiz ficou muito admirado e em sobressalto foi a correr para a forca para impedir que o peregrino fosse enforcado, não é? E diz a lenda, portanto, nós temos a lenda do galo, são duas lendas, dois milagres, não é? Temos o primeiro milagre do galo que canta, mas também existe o segundo milagre, que como o peregrino já estava com um nó na forca, um nó no pescoço, não é? Já estava pendurado, dizem que o peregrino não morreu porque Santiago estava por baixo e segurou o peregrino para que ele não caísse em peso sobre o nó, e portanto é Santiago que salva o peregrino naquele momento que ia ser um momento de grande injustiça, não é? E portanto, claro que esta lenda tem algumas variações conforme a terra que apareça, não é? Em Toulouse é um casal e o filho em que isso acontece. O próprio casal vai a Santiago e só no regresso é que se apercebe que o filho ainda estava vivo na forca. Mas pronto, há algumas variações, não há uma história que se possa dizer objetiva, mas no fundo penso que é importante perceber que é uma lenda que existe no Caminho de Santiago e foi uma lenda que no fundo passou, julgo eu, de boca em boca entre peregrinos. E é por isso que os peregrinos que estavam nestas linhas principais de peregrinação, como iam contando esta história várias vezes, julgo que foi por aí que em várias cidades que são preponderantes, muito relevantes no Caminho de Santiago, essa lenda acabou por aparecer e acabou por... esses territórios acabaram por dizer que a lenda que lhes pertencia, não é? Mas não deixa de ser curioso que tanto no caminho francês como no caminho português exista uma história muito semelhante, não é? Em Barcelos nós temos um Cruzeiro do Galo, que é no fundo que é um monumento que tenta retratar esta lenda do Galo que está no nosso espaço do concelho. À entrada, quem passa a ponte para Barcelos, esse cruzeiro está lá. Em Santo Domingo da Calçada nós temos os próprios galos, o galo e a galinha, no interior da catedral. E de facto,
julgo que é importante saber, porque nós só mesmo territórios com muita ligação ao Caminho de Santiago já há vários séculos é que se podem orgulhar de ter estas lendas associadas aos peregrinos. Ai, como é bom, né, gente, essas histórias, as lendas, enfim. Bom, Lúcio, para começar, assim, efetivamente, hoje então, para quem está chegando agora, vamos conversar então sobre a situação atual dos albergues nesses tempos de pandemia, falar também das normas, dos novos cuidados, principalmente o que foi falado, né, Lúcio, na reunião da semana passada, organizada pelo Albergue Cidade de Barcelos, o qual o Lúcio coordena. Então, o Lúcio me convidou para essa reunião, foi muito, muito produtiva, com vários peregrinos, hospitaleiros, representantes de instituições, tanto de Portugal quanto do Brasil. E tenho que introduzir aqui, dizendo como a gente se conheceu, que foi em 2016, quando eu fiz meu primeiro caminho português central. Parei lá no restaurante do Antônio, da Pedra Furada, e o Antônio me apresentou o Lúcio. Por acaso, a sorte, a minha, era o dia que vocês estavam fazendo uma manutenção na sinalização do caminho, e eu tive a honra de pintar uma seta amarela lá na freguesia da Pedra Furada. Então foi, né, maravilhoso o nosso encontro. E depois, em 2017, eu tive a oportunidade, inclusive, de ficar hospedada no albergue Cidade de Barcelos, quando foi do lançamento do meu livro sobre o caminho português, né? O Lúcio, nossa, super apoiou toda a organização. Foi incrível esse momento para mim. Então, te agradeço de novo e gostaria de te pedir, então, para te apresentar para o pessoal que não te conhece, né, Lúcio? E como é que foi a ideia de abrir o albergue? Ele foi aberto lá em 2012, né? E tem um grupo de pessoas por trás, tanto da criação quanto da manutenção do albergue, né? Sim. Não, eu sou o Lúcio e sou um peregrino, só isso. Ou pelo menos tento ser um peregrino, né? Nós, já em 2006, que já faz 14 anos, um grupo de amigos, uma altura juntou-se e foi a Santiago, né? Fez o seu caminho de Santiago desde Barcelos. Na altura não sabíamos muito bem o que era o caminho, mas foi um bocado chamados pela aventura, por ser um grupo de amigos, por ser um desafio, e fomos a Santiago, não é? E toda a gente, acho que já foi a Santiago, sabe que depois de lá chegar, o caminho de Santiago acho que acaba por tomar um bocadinho conta das nossas vidas, dos nossos pensamentos, e temos muito necessidade de começar a falar sobre o caminho entre pessoas, não é? E a verdade é que em Barcelos havia muita pouca gente ainda que tinha feito o caminho, não é? E bastava sair à rua e passar por alguém que já tinha feito o caminho de Santiago, que havia uma espécie de necessidade de ir falar com essa pessoa, porque eram tão poucos, para partilhar toda esta vontade do caminho, etc. Não é? E claro, esse bichinho, não é? Foi ficando. Depois fizemos outros itinerários, e aqui em Barcelos, na altura, não havia nenhum albergue de peregrinos. Havia em São Pedro de Rates e havia depois também em Ponte de Lima, mas não havia nada ainda entre estas duas localidades, não é? E acabou por aparecer a ideia acaba por aparecer em 2006, que foi na primeira ida a Santiago, mas foi uma ideia que foi sendo pensada e só em 2011, 5 anos depois, é que decidimos criar uma associação que se chama-se Associação ACD, que é a Associação Albergue Cidade de Barcelos, com a ideia de tentar criar um espaço que pudesse albergar peregrinos. Na altura, para nós, receber, por exemplo, 4 ou 5 peregrinos por dia já era um número muito alto, porque para a realidade do caminho da altura.
E pronto, e abrimos em 2011, já foi há 9 anos, não é? Fazemos 9 anos agora em julho, e abrimos a associação, não é? O primeiro ano da associação foi tentar arranjar forma de abrir a porta do albergue. Sabíamos que ia ser muito difícil, não é? Portanto, foi uma decisão, é uma ideia muito pouco racional, não é? Porque é uma autêntica loucura, porque não havia apoios, não tínhamos qualquer tipo de apoio, e ainda não temos apoios públicos, não havia apoios públicos, não havia nada, mas havia muita vontade, não é? E quando há vontade as coisas ficam mais fáceis. E foi um pouco numa ideia de vamos abrir, não sei como, mas vamos, pronto. E começámos a ir tentar fazer umas obras no espaço, fomos tentando criar condições para que um ano depois, só em 2012, o albergue, em julho de 2012, portanto, vamos fazer agora 8 anos, conseguimos abrir a porta. Abrimos a porta, não tínhamos cozinha, não tínhamos lavandaria, só tínhamos espaço para 8 peregrinos, que na altura achávamos que 8 peregrinos ia dar para sempre, porque nunca haveria mais peregrinos do que isso. Era um espaço muito simples, ainda é um espaço muito simples, nunca há de ser mais do que um espaço muito simples, mas a verdade é que desde essa altura, 2012, só agora com o vírus é que fomos obrigados a fechar a porta. Sempre estivemos abertos, 365 dias por ano, sempre foi possível estar aberto, no Natal, na passagem de ano, então, em toda a altura, durante este tempo, conseguimos ter um espaço que acolhe peregrinos por donativo, portanto, em nenhuma altura é exigido um pagamento de um custo e, portanto, conseguimos ter durante estes 8 anos um espaço que abre a porta, que não pergunta qual é a profissão da pessoa, não pergunta quem ela é, simplesmente acolhe a pessoa e, claro que se a pessoa puder contribuir com algum donativo, que pode, nem sequer é questão de donativo monetário. O donativo é um peregrino que entra no espaço, deve doar, porque também está-lhe a ser doada a hospitalidade. E se a pessoa não tiver muitas condições financeiras, mas pode colaborar na limpeza, pode furar umas bolhas a um peregrino, portanto, tem que doar qualquer coisa. Não interessa muito bem o quê, mas é esse apelo, é uma troca de doação, não é? Um albergue doa a hospitalidade e o peregrino deve aceitá-la nas condições que só a gente doa o que tem, não doa mais do que tem, né? Portanto, as condições são aquelas, e o peregrino deve sentir a necessidade de retribuir de alguma forma, seja de que forma for, não interessa a forma como retribui, mas deve também perceber que existe esta retribuição, ou ao próprio albergue, ou aos próprios peregrinos que estão dentro do albergue, ou ao próprio caminho, deve sentir a necessidade de retribuir. E é nestas condições que nós, durante 8 anos, conseguimos criar uma estrutura que é sustentável economicamente. É importante que se perceba isso. E que só é suportada pelos donativos dos peregrinos que caem na caixa que lá está. Portanto, não há apoios públicos. Portanto, é a casa que nós, no comprometimento, o que nós nos comprometemos a fazer, é gerir os donativos que recebemos da melhor forma para que consigamos oferecer as melhores condições aos peregrinos que acolhemos. Tem sido assim durante os 8 anos e, como disse, só agora é que, pela primeira vez, fomos obrigados, porque mesmo durante o inverno, em que há poucos peregrinos, o albergue continua aberto. O albergue está aberto e disponível todos os dias do ano. Só o coronavírus é que nos deitou abaixo e que nos obrigou a parar, mas foi uma paragem principalmente pela defesa da saúde dos peregrinos, pela defesa da saúde da comunidade local, porque o albergue está envolvido numa comunidade, tem vizinhos, tem pessoas ao lado e, portanto, foi neste motivo, num motivo de proteção dos peregrinos e proteção também da comunidade e também julgo do próprio caminho que aproveitámos para fechar e, no fundo, estamos agora num período de reflexão que penso que quem está no caminho deve um pouco parar para pensar e para podermos outra vez retomar o caminho que tanto queremos. O caminho espera, ele não tem pressa, ele não vai fugir,
e, portanto, já aguentou guerras, já aguentou pandemias e, portanto, não vai ser este vírus que nos vai deitar abaixo, mas temos que ser pacientes e esperar e criar condições para que, quando for possível, possamos estar outra vez no caminho e a partilhar entre peregrinos e fazermos todos um bom caminho. Lúcio, Portugal tem sido exemplo, né, na questão toda aí do coronavírus e, com certeza, o caminho português central, né, também se encaixa nesse cenário. Então, eu queria te perguntar quanto a essa nova realidade, essa nova normalidade, né, que vamos conhecer. O que já está sendo feito, o que já está sendo pensado de forma prática? Na reunião foi comentado, né, várias atitudes, várias ações de cuidado, de higiene, de segurança sanitária. Você pode contar para o pessoal um resumo aí da parte prática do que seria agora quando os caminhos reabrirem, o que os albergues vão ter que começar a cuidar, né, cuidados redobrados? É o que nós estamos, assim, o caminho de Santiago, em Portugal e penso que em todos, sempre foi muito seguro. Sempre houve muita segurança, não é? E, portanto, nós não vamos abdicar da segurança do peregrino para que abrimos à força e à pressa. Portanto, é um pouco a ideia de toda a gente que só as estruturas vão demorar algum tempo a abrir, mas quando abrirem, será em condições que possam garantir a segurança. E isto é essencial que se pense assim, não é? Agora, claro que para estruturas como a nossa, que tem poucos apoios, vamos ter muitas dificuldades em conseguir criar um plano, porque, assim, com dinheiro faz-se já as soluções todas, mas a verdade é que o dinheiro não existe, não é? Ou é pouco, e, portanto, tem que ser tudo muito pensado de forma racional. Então, nós, neste momento, nós aqui em Portugal, nós paramos ali por volta de 13, 15 de março, tudo começou a abrandar de uma forma muito significativa. Toda a gente acabou por entender que tínhamos que ficar em casa e, portanto, tudo parou. E eu penso que os portugueses acabaram por respeitar muito isso. Mas, de facto, no fim deste mês de abril e no início de maio, está tudo a começar outra vez a tentar voltar a uma normalidade, que é uma normalidade ainda muito estranha. Mas é tudo muito cedo, não é? Tem corrido bem esta abertura da sociedade. Os restaurantes abriram, ainda que limitados, mas alguns alunos vão voltar às escolas, há alguma abertura, mas de facto ainda é muito cedo. Nós não sabemos, por muito que esteja a correr bem, não sabemos se daqui a um mês teremos alguma surpresa ou se tudo vai continuar nessa direção. Então temos que ser ainda pacientes. Tem corrido bem, mas temos que continuar a ser pacientes, não é? E de facto o caminho não deve ser a prioridade das nossas vidas, de forma que temos que ir a correr para o caminho, não é? Então temos que conseguir esperar, temos que ter paciência. Neste momento, nós no albergue já fizemos um plano para saber o que vamos fazer em termos do vírus. Já o submetemos à autorização à nossa autoridade de saúde em Barcelos. Portanto, queremos que esse plano seja, no fundo, validado pelas entidades que gerem a saúde pública aqui localmente. E quando tivermos a aprovação desse plano, ou se tivermos que alterar em qualquer coisa, aí sim vamos ter que começar a orçamentar as coisas e perceber melhor a situação em que estamos, não é? Mas penso que, de uma maneira geral, o que se está a falar, e penso que vai ser um pouco como, pelo menos nos primeiros tempos, haverá de certeza uma redução da capacidade dos albergues, porque é preciso garantir um espaçamento entre peregrinos e garantir espaçamento num albergue em que há uma camarata cheia de beliche. Toda a gente percebe a dificuldade que é, não é? E, portanto, esses espaços vão ter uma redução muito grande
de capacidade. Portanto, os albergues, no nosso caso, nós temos capacidade para 25 peregrinos e vamos passar para 4 ou 5 peregrinos. Estamos a falar disso. São reduções drásticas. Claro que o número de peregrinos também vai ser muito baixo nos primeiros tempos e, portanto, provavelmente a situação vai compensar. Mas depois também vamos ter que promover todos os cuidados, que são os cuidados que aqui, por exemplo, em Portugal, os portugueses já estão habituados, quando vão a um café agora, a um restaurante, vão a um supermercado, acabamos por todos nós termos de ter esse tipo de cuidados. Tem que haver cuidados no calçado, logo à entrada. O calçado que se fala é colocá-los em sacos de plástico e evitar que o calçado entre no albergue sobre os pavimentos. Temos a higienização das mãos, com o gel, etc., dos peregrinos. Temos a higienização dos telemóveis, também para colocar os telemóveis dentro de sacos plásticos. Temos a higienização das mochilas, que fala-se por pulverização, pelo menos. Vai ser uma forma também de diminuir os nossos percebeiros, os nossos chinches, que é um problema que existe no caminho também. Nós, felizmente, não temos tido, nunca tivemos um caso, mas é um problema do caminho, dos albergues e dos hotéis, etc. Temos que aproveitar este coronavírus para, se calhar, rever qualquer coisa nesse sentido e aproveitar o coronavírus para isso, não é? Depois temos toda a necessidade, temos a questão de provavelmente oferecer uma máscara nova, descartável, aos peregrinos e pedir que eles próprios a mantenham durante quanto tempo que estão dentro do albergue. Claro, para dormir não é preciso. Mas eu penso, dentro destas regras todas, o que é mais importante é que se faça um apelo aos peregrinos para que sejam responsáveis. É só essa a regra. E se um peregrino for responsável e um hospitaleiro for responsável, não precisamos estar presos a grandes regras, porque toda a gente sabe que é uma questão de distanciamento social e é uma questão de tentar tudo para minimizar um perigo de contágio. Não é? Se formos responsáveis e tivermos esta ideia presente, poderá haver caminho, não é? Agora, de facto, não podemos querer caminho a toda a força e, no fundo, ir a correr para o caminho só porque podemos, porque por exemplo, um albergue como nós, a donativo, em que passamos de 25 para 5 pessoas, ou 4, e ainda por cima ter todos estes gastos que vão aparecer no gel, nas máscaras, temos que perceber que as estruturas podem não aguentar isto e, portanto, e todos nós temos que ser um pouco, temos que respeitar. O respeito é a única regra que há no Caminho de Santiago, não há mais nenhuma, só há o respeito entre pessoas, e se houver respeito entre pessoas e responsabilidade, tudo vai ser possível. A somar a isto, também tem que haver um pouco de paciência entre todos e tranquilidade e assertividade para tomarmos as decisões certas no tempo certo. Agora, tudo depende de como vai decorrer a pandemia, principalmente aqui na Europa, não é? As coisas têm abrandado. Há quem fale numa segunda vaga e, portanto, há muito desconhecimento sobre o vírus ainda. Está todo mundo a estudar o vírus, todo mundo estuda sobre um método de cura, todo mundo estuda sobre uma vacina e neste momento todo mundo ainda sabe muito pouco sobre o vírus. Portanto, não vão ser os albergues que vão ensinar coisas sobre os vírus. Nós não temos que saber isso. Mas temos que tentar ter pelo menos um comportamento semelhante ao que existe nos outros setores da comunidade, nas igrejas, nos museus, nos restaurantes. Todas estas estruturas estão a tentar abrir e os albergues também vão tentar abrir, penso eu. Agora não podemos ser muito exigentes com os albergues e temos que ter sempre um espírito muito grande de responsabilidade, de partilha e de respeito entre todos. E Lúcio, dá para arriscar uma previsão? Porque isso que os peregrinos mais querem saber, se existe aí alguma ideia
Claro que, primeiramente, imagino que o caminho vai reabrir para os próprios portugueses, espanhóis. Se você tem assim alguma luz, porque exatamente o que você está dizendo, os peregrinos querem voltar, estamos no momento de espera, de paciência, mas a curiosidade é grande. Mas, em primeiríssimo lugar, o que eu penso também, em primeiríssimo lugar, é exatamente isso: a segurança da comunidade, a segurança dos hospitaleiros. Isso é fundamental, né? Sem isso não tem como voltar a caminhar, com certeza. Mas dá para arriscar, assim, pelo que você vem sentindo do cenário em Portugal? É assim, eu acho que a curiosidade é muita, mas a paciência tem que ser maior. Não, eu acho que se me perguntar, ainda há 40 minutos atrás, se calhar, eu estava com os outros hospitaleiros do albergue e disse em que dia é que eu achava que nós íamos abrir. Agora, não é correto fazermos uma previsão e dar uma. Primeiro, porque, por exemplo, no caso do Brasil, quem manda, primeira ordem é a abertura das fronteiras livres. Portanto, não são os albergues que vão definir a abertura das fronteiras. Portanto, Claro. temos de ter logo, e não é os albergues que sabem isso, nem definem, não é? E mesmo assim, depois de abrir as fronteiras, eu penso que temos que dar algum tempo para perceber como é que as coisas correm. Se há algum momento de surto, etc. O caminho pode realmente esperar. Claro que, para quem está no caminho e tem, nós no nosso caso, como não é um projeto profissional em que precisa do lucro, nem não temos ninguém que precisa do albergue para subsistir, né? Todos os nossos voluntários têm uma profissão independente e, portanto, não precisam. Talvez seja um pouco mais fácil ter este tipo de discurso, não é? Mas mesmo quem tenha compromissos profissionais com esses espaços, claro que quer resolver a vida o mais rápido possível, não é? Não haja dúvidas disso. Mas penso que não falta muito tempo para percebermos como é que as coisas estão realmente a tender e para podermos começar a pensar em datas, não é? Tem tudo sido muito rápido, não é? Em março, eu quero vos dar uma ideia que é, começou a aparecer a questão do coronavírus. Nós no albergue decidimos tomar algumas medidas na altura em que se falava de um vírus da China e, portanto, com muito desconhecimento, com muita gente a desvalorizar o vírus, porque sempre foi muito desvalorizado o impacto desse vírus. E nós, entre nós, numa sexta-feira e num sábado, tomámos algumas decisões. O albergue estava a funcionar, estava a receber cada vez mais peregrinos, e tomámos a decisão de, pelo menos, reduzir um pouco a capacidade, aumentar a informação dentro do albergue. Isto foi de uma sexta para sábado. E na quarta-feira a seguir, portanto, 5 dias depois, estávamos a encerrar o albergue. Tudo isto é muito rápido. E, portanto, pela forma tão rápida como se tomaram decisões para o fecho, também será, se calhar, muito rápido a abrir, não é? Mas, de facto, temos que ser mais pacientes, temos que dar um pouco de tempo, porque eu julgo que quanto mais pacientes nós formos, mais rápido o caminho vai abrir. Porque quanto mais pressa tivermos, se calhar mais tempo vai demorar a tentarmos voltar a uma normalidade que nós dizemos aqui, chamamos o novo normal, porque normal não sabemos quando vai ser. E, portanto, eu julgo que não falta muito tempo para termos mais certezas sobre as coisas. E quando digo não falta muito tempo, nós podemos esperar mais um mês, mais 2 meses, tudo será muito mais claro para todos. Mas agora avançar uma data e fazer com que pessoas comprem bilhetes de avião e etc., não. Isso não se pode fazer. É uma profunda irresponsabilidade, não é? Julgo que os primeiros realmente serão os portugueses e os galegos, que vão começar a experimentar o caminho. Os albergues também precisam, numa primeira fase, de pouca gente para perceber de que forma é que estão a trabalhar
isso está a ser uma forma correta e o que é que podem melhorar no acolhimento. Não exijam muito aos albergues, porque os albergues, principalmente os associativos, os municipais, que em Portugal não têm muitas capacidades, não é? Portanto, nós não temos muita capacidade de resposta de grandes alterações. Portanto, sejam pacientes com os albergues. Um albergue é só é uma porta aberta, não é mais do que isso. Não é um hotel, não é um alojamento local, não é. É só uma porta aberta e com os hospitaleiros, como falaste, que já dão muito do seu tempo e, portanto, também não podemos pedir aos hospitaleiros que, com muita pressa, também ponham em risco a sua saúde, a saúde das suas famílias, para abrir um albergue à pressa, porque, de facto, toda a gente sabe que num albergue acolhemos várias nacionalidades, várias religiões, e as pessoas podem estar infectadas sem saber. Não há aqui uma questão de má intenção de ninguém, não é isso, não é? As pessoas podem estar infectadas sem saber, é só isso. Portanto, nós temos que ter sempre um comportamento de achar que nós estamos infectados e o outro também está infectado, e só assim é que respeitamos os colegas e os peregrinos, não é? E com este sentimento que devemos estar. Portanto, avançar uma data, eu julgo que seria de uma grande irresponsabilidade, principalmente, se estiver a falar agora para o Brasil, que implica viagens de avião, implica investimentos, e, portanto, não há assim tanta pressa para que se possa entrar num caminho de Santiago. O caminho vai estar cá e esperemos que esteja sempre cá e seguro, que é o que nós queremos. O caminho tem que ser sempre seguro e queremos manter esta ideia do caminho seguro. E muito importante, né, Lúcio? Aqui no Brasil tem essa questão ainda de, ficar em casa, tem pessoas que não, né, estão seguindo isso, e isso é muito importante que você falou, de ter a paciência, de ter o cuidado, porque pode ter uma reabertura e daqui a pouco retroceder, aumentar, né, ter aí uma segunda onda. Então, realmente, vocês estão mais à frente de nós, né, com mais experiência aí, e realmente isso é, enfim, uma situação nova, uma situação delicada, que requer o cuidado de todos nós. O que mais? Deixa eu te dizer que estão perguntando aqui exatamente o endereço do albergue. Então, para quem quiser mais informações, tem o Facebook, Sim, que é Albergue Cidade de Barcelos. Tem o e-mail também, que é geral@alberguedebarcelos.com. Mas no Facebook pensa que é mais fácil encontrar, pois tem lá os contactos. Isso. E não sei se você quer, só para assim, para encerrar, contar um pouquinho do albergue em si, porque, né, o Lúcio contou essa história aí que tem, né, uma associação por trás. Eu sei que tem contribuição no albergue do John Braille, que a gente teve a honra dele participar da reunião, né, Lúcio? Que tem a parte dali da cozinha, enfim. Se você quiser, enfim, apresentar assim, um pouquinho o albergue para quando a gente puder voltar, para a gente ficar lá em Barcelos, no albergue Cidade de Barcelos. Eu costumo dizer que o nosso albergue é só um albergue, não é mais do que isso. O que muito acolhedor, é muito completo. Nós fazemos, queremos sempre que o nosso albergue seja só um albergue. E até costumamos dizer que a porta até costuma estar fechada, que ainda é contra o espírito de um albergue. Portanto, o peregrino entra se quiser entrar. Não é? É só isso. Claro que tentamos ter as melhores condições possíveis e julgo que temos conseguido ter. Nós temos 3 quartos, tínhamos 25 pessoas de capacidade de acolhimento, temos uma pequena cozinha, temos acesso à internet. Sempre foi um espaço em que se apela muito à responsabilidade dos peregrinos, portanto, cada um gera o espaço e gera a sua utilização da forma que julgar mais responsável. Claro que também temos tido sempre as preocupações
ambientais e preocupações de sustentabilidade, porque realmente isto de acolher por donativo, vocês percebem que há peregrinos, se calhar, que mais generosos e peregrinos menos generosos, e só conseguindo ter condições de sustentabilidade é que o espaço também é possível. E, portanto, é por isso que temos painéis solares para a produção de energia, temos painéis solares para a água quente, promovemos a reciclagem dentro do interior do albergue. E o John Riley é uma das, ou se não é a nossa maior referência. Desde a construção do albergue, nós não sabíamos quem ele era. Nós estávamos um dia lá dentro a pintar paredes e a trabalhar na construção, sempre na base de voluntários, não é? E a tentar fazer acontecer. E houve um senhor que bateu à porta. E nós abrimos a porta e estava lá um senhor, um estrangeiro ainda por cima, não é? Nós não sabíamos quem era. E esse senhor pediu para entrar e começou a perguntar sobre o nosso projeto, quem nós éramos, o que é que queríamos fazer, onde é que tinham os seus quartos, as casas de banho, etc. E logo aí, nesse momento, e esse senhor, que é o John Riley, era o John Riley na altura, nós não sabíamos quem era, começou logo a dar algumas ideias e umas sugestões sobre o funcionamento do espaço, porque é que não fazem assim, porque é que não fazem... E, portanto, logo nesse momento o John sempre foi uma luz que existiu. E, de facto, durante todo este tempo, nós, apoios externos à nossa associação, tivemos alguns apoios pontuais, mas, de facto, apoios relevantes, curiosamente, obtivemos sempre do estrangeiro. Nunca foi de Portugal. Não sei se isso é bom sinal ou não, mas pelo menos é curioso. E, portanto, este ano tivemos outra vez o apoio da APOC, da American Pilgrims on the Caminho. Já é o segundo ano que contamos com o apoio deles. O primeiro ano foi ao nível do aquecimento de águas para os banhos, do aquecimento solar, e também a criação, pelo menos algum apoio para peregrinos que andam de cadeira de rodas, criar um pouco de melhores condições nas instalações sanitárias, para que possamos um bocadinho mais receber um bocadinho melhor esses peregrinos. E este ano tivemos um apoio dos americanos para o aquecimento, para criar uns equipamentos de aquecimento no albergue, principalmente durante o inverno, porque de facto, como estamos abertos todo o ano, para haver um pouco melhores condições durante o inverno, para que os peregrinos possam estar um pouco melhores dentro do espaço. E a APOC tem um programa fantástico de apoio aos albergues similares aos nossos e que deve ser valorizado. O John, uma altura, também numa das visitas que fez ao albergue, acabou por... Nós falávamos sobre todos os assuntos, não é? E um dos assuntos que vem sempre à baila é a questão do donativo, de nós funcionarmos por donativo. Muita pouca gente nos apoia na ideia de receber por donativo. Nós continuamos a receber por donativo. Toda a gente diz, tens que ter um valor e cobra, eles têm que pagar. E não sei. Nós nunca tivemos esse espírito e, como ainda tem sido possível, o espírito vamos esperar que se mantenha. E o João perguntou qual era o donativo médio que os peregrinos davam. E eu disse-lhe o valor. E o João disse que era um valor baixo e que não podia ser, e estas questões, não é? E disse, mas então se os peregrinos não apoiam ou dão um donativo de tal forma alto, quem vai dar o apoio vou ser eu, disse o João. E eu disse ao João, nós dinheiro dado assim, nós não aceitamos, porque tem que haver um objetivo para se pedir dinheiro. Não se pode pedir dinheiro só por pedir dinheiro, não é? E o João disse, então encontra qualquer coisa que vos faça falta e eu apoio no que vos fizer falta. Nós estávamos na altura a remodelar a cozinha, tínhamos uns armários de madeira que apodreciam muito e portanto não eram o mais higiênicos possível, não é? E queríamos comprar armários profissionais, os de inox, que são caríssimos, não é? E disse ao João, temos aqui um armário
está-nos a fazer falta. E ele disse, pá, manda o valor do orçamento. Né? Nós mandámos o orçamento e ele disse, pronto, então eu vou-vos dar X, este valor, que é acima do valor que vocês me estão a pedir, mas é um contrato, eu só vos faço com uma condição, eu envio-vos isso, vocês compram o armário, mas o dinheiro que sobrar é para fazerem um jantar e que fazerem uma festa gigante. E eu aí aceitei. Se for como foi para comer e para beber, eu aí já aceitei. E foi nesse sentido que não interessa os valores, não interessa. Interessa é é acima de tudo, tanto dos americanos como do John, é acima de tudo um reconhecimento de um trabalho que temos feito. E esse reconhecimento, claro que tem muito valor para nós, não é? É muito mais do que pega lá dinheiro e já está, não é? Quer dizer, só assim é que faz sentido. E eu penso que é este projeto que temos tido. Nós não somos o melhor albergue do mundo e nem queremos ser, e também nunca queremos que as pessoas pensem que estão a entrar num espaço que é fantástico, porque não é um espaço fantástico. O que é o nosso, é o melhor que nós conseguimos oferecer nas condições que nós temos. E isso é que é o nosso espaço. Não digo, eu nunca disse, nem nunca dissemos na nossa associação, venha aqui dormir, que é melhor. O nosso espaço não é melhor que os outros. Queremos que seja somente um albergue de peregrinos, não há nada mais. Um albergue de peregrinos maravilhoso, desculpa. Não, e gente, para quem não conhece o John Briley, ele é autor de Guias dos Caminhos de Santiago de Compostela. Eu diria que hoje é o mais renomado autor, exatamente, guias maravilhosos. Este foi o primeiro. Este foi o primeiro que ele publicou sobre o caminho português e publicou em 2005. Podem ver ali. Olha! Há 15 anos que ele conhece o caminho português de uma forma muito próxima. E isso é muito relevante para nós ter a participação dele e o apoio dele, como é óbvio. Deixa eu só ler aqui uma mensagem. A Antônia está dizendo: o melhor albergue é onde encontramos calor humano. Já sei que no céu vamos ter. E o Marcos está dizendo: lindo, parabéns pelas suas palavras, pelos ensinamentos e humilde nas ações. Enfim, gente, é difícil acompanhar aqui todas as mensagens, mas eu já vi aqui que o Orlando está respondendo algumas também. Muito obrigada, Orlando. Amanhã conversamos com ele. E, Lúcio, você quer deixar algum recado final para os peregrinos brasileiros? Não, eu para já primeiro quero desejar que a melhoria da situação no Brasil ao nível de saúde pública e muita saúde para todos e esse é que é o meu principal desejo, não é? Que tomem precaução, que se protejam a vocês e à vossa família. De facto, nós aqui em Portugal dizemos que se para poder tentar retomar as coisas, se é só preciso pôr uma máscara e passar um gel nas mãos, então pomos a máscara e vamos, não é? Portanto, não é vergonha nenhuma andar com a máscara na cara. Em Portugal já existem toneladas de desenhos de máscaras diferentes, todas já condizem com a roupa, etc. Portanto, não há qualquer tipo de problema. E também já há tudo. E, portanto, se reparem que é muito fácil, se é uma questão só de pôr uma máscara, tentar andar afastado um pouco das pessoas, fazer um cumprimento oriental, que é só baixar a cabeça e mais nada, sem contacto físico. E se for preciso de vez em quando higienizar as mãos ou lavar as mãos com água e sabão, se é só isso, então façam isso, é só isso. Porque há muito desconhecimento ainda sobre as coisas
E uma coisa é certa, o caminho pode esperar, a saúde não vai esperar. E, portanto, o meu primeiro desejo é que realmente tenham saúde e que se consigam proteger. Certamente o caminho vai estar aí brevemente, não é? Portanto, claro que para nós é sempre um orgulho grande saber que há muitos brasileiros que vêm para Portugal para fazer o caminho, ou para a Espanha, para o caminho francês, não interessa. O que interessa é que estejam no caminho, não é? Claro que não tem que deixar o repto de quando vierem para o caminho, que passem em Barcelos. Barcelos é a terra do galo, da lenda do galo, e, portanto, costumamos dizer que Barcelos é uma passagem obrigatória para quem ruma a Santiago. Temos o Galo de Barcelos, também temos a Virgem Peregrina na Igreja do Senhor da Cruz, no centro da cidade, que também tem a ligação a Pontevedra. Portanto, Barcelos e Pontevedra são duas cidades geminadas, duas cidades irmãs, e, portanto, quem passa em Barcelos vai ter a lenda do Galo. Vai ser, curiosamente, a lenda do Galo é uma história que é contra os albergues, ainda por cima. E eu, como hospitaleiro, é sempre curioso contar a lenda do Galo a um peregrino, porque o que é a lenda do Galo? É um hospitaleiro que tratou mal um peregrino. É muito estranho isso. É contar ao peregrino, dizer assim, peregrino, um dia passou aqui um peregrino e um hospitaleiro acusou-te de um crime. Ainda é pior, né? Mas, de facto, é uma experiência que tem que passar cá. E depois, passando em Barcelos, vão ver a Virgem Peregrina, e quando estiverem no vosso caminho, em Pontevedra, a caminho de Santiago, estará lá a Virgem Peregrina também a acompanhar essa peregrinação. O que é importante é que tenhamos todos um bom caminho, com tranquilidade. O bom caminho que eu digo é o bom caminho da vida, não é? E que a gente consiga fazer o paralelismo do caminho de Santiago para o caminho que percorremos todos os dias na nossa vida, não é? Há dias que chove, outros dias que está sol, há dias que são mais difíceis, outros dias são mais agradáveis. No caminho também é assim. Nós temos uma jornada para esse dia, nós acordamos de manhã com um peregrino ao lado que decidiu pôr-se a pé às 4 da manhã, não é? Começou a fazer barulho, acordou o albergue todo, nós acordámos mal dispostos, mas depois pensámos no que é que temos para esse dia, qual é o desafio que temos para esse dia. E se estiver a chover, pomos uma capa, se for a subir, subimos mais devagar, mas o objetivo é que a gente chegue ao fim da etapa. E vamos chegar todos ao fim da etapa, seja ela bonita, seja ela feia, seja a subir, seja a descer. O que interessa é que a gente, com tranquilidade, consegue passar estas etapas, não é? E estamos agora numa etapa, estamos na Serra da Labruja do Caminho Português, que é o ponto mais alto. Estamos a passar esta pandemia, que é uma etapa muito difícil, mas sabemos que vamos, se calhar, andar mais devagarinho, vamos parar mais vezes, vamos, se calhar, ter que esperar por outro, vamos ter menos capacidades de resposta, mas vamos chegar ao fim da etapa, e no fim dessa etapa teremos lá um albergue que nos acolha, vamos ter um hospitaleiro que nos receba, para depois continuar a nossa jornada até Santiago. Ai, Lúcio, que maravilha! Ai, vontade de um abraço, mas eu vou assim só. Sim. Lúcio, muito, muito obrigada. Eu tenho que lembrar que antes de chegar em Barcelos, tem o restaurante do Antônio da Pedra Furada. E um pouquinho antes de chegar na ponte ali de Barcelos, tem o Cantinho do Peregrino. Gente, quando vocês forem, são assim 3 pontos fundamentais, eu diria, do caminho português central. Eu quero ler uma mensagem do Orlando, que a gente vai conversar com ele amanhã, ao 12:30, aqui do Brasil. O Orlando está te dizendo: Lúcio, obrigado por ser quem é, por agir como age, por sua disponibilidade com as informações, pelo carinho e pela responsabilidade com relação às suas colocações. Força e fé, tudo estará bem. Obrigado. E estamos juntos, né? Estamos caminhando juntos nesse desafio. E já agora, quando os peregrinos chegarem a Pedra Furada, têm que perguntar ao António qual é a lenda de Pedra Furada.
porque existe uma pedra furada junto à igreja, os peregrinos tentam passar por entre o buraco da pedra, se calhar não sabem qual é a história dessa pedra, e o que eu peço é que quando chegarem ao António, lhes perguntem a lenda de Pedra Furada, porque também é outra lenda que também devem saber, que está no caminho, não é sobre o caminho de Santiago, mas está no caminho de Santiago. Ou, quem sabe, eu pergunto para o Antônio numa live também, numa conversa ao vivo. Está feito. Lúcio, muito obrigada. Quando tiver Obrigado, alguma Luís. notícia, quando quiser, né, usar esse canal, né, por favor, você sabe, estamos juntos. E Um abraço. cuidem-se, muito boa sorte e bons caminhos para todos nós. Bom caminho a todos. Está bem? Tchauzinho. Galo Barcelos. Tchau. Tchau.